Olá, senhores. Hoje falaremos do último dos regimes de bens que faltaram a gente examinar, né? Nós já vimos a comunhão parcial, a comunhão universal, a participação final nos aquestos, e hoje o tema é sobre separação de bens. Um regime que tem se tornado muito comum em termos de adoção por parte de algum segmento da nossa sociedade. Mas vamos entender, o regime de separação de bens é o mais enxuto no que diz respeito ao tratamento legislativo. Ele está previsto apenas em dois artigos, o 1687 e o 1688 do Código Civil. Desses dois artigos você tem aí o tratamento da separação de bens. Na separação de bens, na verdade, o que a gente diz, né? Essa é a chamada separação voluntária ou consensual de bens, porque é feita por pacto antinupcial, manifestando a autonomia da vontade das partes, em não haver comunicação patrimonial entre eles na constância do casamento. Casamento é uma coisa, patrimônio outra. Então, quando você escolhe o regime de separação de bens, o que você está fazendo é criar uma ruptura entre o casamento e a administração ou aquisição patrimonial. Então aí você deslocou a esfera patrimonial e deixou-a como ela se encontra. No regime da separação de bens, senhores, pouco importa a forma como foi adquirido o bem ou a época em que ele foi adquirido. A propriedade dele será daquele que constar como seu titular. É essa a grande característica da separação de bens. A gente até costuma deixar claro nas cláusulas que constam no pacto antinupcial que o regime da separação vale para todos os efeitos, para bens passados e futuros, não comunicando-se de qualquer forma. Então a gente até coloca uma cláusula padrão que seria até talvez desnecessária, mas para frisar que aquilo lá é a autonomia da vontade das partes e que aquilo exatamente reflete aquilo, o que elas desejam. Ou seja, que não haja comunicação patrimonial. Tá ok? Então, no regime de separação convencional, vou lá e faço o contrato, o pacto, no caso, e estabeleço que não haverá comunicação patrimonial entre o patrimônio que eu possuo e o patrimônio do meu consorte. Né? Os nubentes estabelecem isso, ainda são noivos, né? Eles estabelecem isso, efetuado o casamento, está valendo o regime de comunhão, de separação de bens. Vocês me perguntariam, mas Marilene, isso daí não tem um limite? Tem um limite básico da chamada solidariedade familiar e da obrigação que tem os consortes de contribuir para as despesas e concorrer para as despesas comuns da família. Então, obviamente, ninguém vai poder alegar, ó, o meu patrimônio é meu, você arque com os custos da família, você arque com os alimentos porque o filho é seu. Não, o filho é dos dois, os dois arcarão com alimentos. Os custos são da manutenção da casa, os dois arcarão com os custos de manutenção da casa. Aqui, novamente, eu costumo dizer que existe uma logística que é estabelecida pelo casal, uma forma de tratamento, de convivência que cada casal vai estabelecer. Se vai ter conta conjunta, se não vai, quer dizer, aí já burla um pouquinho a ideia da não comunicabilidade desse patrimônio, mas vocês vão fazer uma conta conjunta, vocês vão dividir as obrigações decorrentes do casamento, eu pago a prestação X, você paga Y. Como é que eles vão cuidar? Não cabe ao Estado tratar. Esse é um tratamento que tem que ser definido, defendido e cuidado pelas partes. Né? Então, são os nubentes que vão estabelecer a maneira como eles cuidarão das suas vidas e da gestão patrimonial da sua família. Esse é o correto. Já me perguntaram algumas vezes, mas não pode haver algum tipo de burla desse patrimônio? Vejam, o que eu estou dizendo no regime de comunhão, Nossa, hoje a comunhão está pegando, hein? No regime de separação de bens, é que não haverá comunicação. Nada impede que o senhor deseje comprar o bem em condomínio com ela, por exemplo. E aí, esse bem será de dupla titularidade, portanto, né? Metade ou 70, 30, sei lá como fizeram. Mas aí vai se dividir na proporção exata daquilo que foi contribuído. Só, mas a regra não é condomínio.
Vocês podem estabelecer a compra de um bem em condomínio, fazendo exatamente uma exceção a essa separação, né? Isso contraria o pacto? Não, gente, isso não contraria o pacto. O pacto estabeleceu a autonomia patrimonial e de gestão do seu patrimônio durante o casamento. Se você vai fazer isso, se você vai abrir uma exceção, esse é um problema seu. Na eventualidade do divórcio, aí sim, aquilo que estiver em seu nome é seu, o que está no nome dela é dela. É por isso que Maria Berenice fala que não há aí um regime de bens, né? Porque o que existe é uma atribuição de acervos absolutamente destacados e distintos, o que está correto, né? O que tiver no meu nome é meu, o que está no nome dele é dele. Mas, Marilene, e o esforço comum? Se a gente quisesse que isso computasse, teríamos adotado outro regime de bens, que é o regime legal, que é o da comunhão parcial, tá? Mas nós temos duas modalidades de separação de bens, e é aqui que mora o problema. Nós temos a separação convencional, que eu acabei de mencionar, que é a que você estabelece por pacto antinupcial, de livre e espontânea vontade, ou até atendendo a uma demanda de um contrato social de uma empresa familiar da qual você faça parte, ajustando isso com o seu cônjuge, o seu futuro cônjuge, porque vocês entendem que essa é a melhor forma, até para as famílias interferirem menos, ou porque tem muito patrimônio, vocês estabelecem. Assim como vocês podem, na constância do casamento, eventualmente adquirir um patrimônio comum. Isso não põe por terra, nem derruba o pacto firmado antes. Outra coisa é o regime da separação legal de bens. Quer dizer isso, hein? Existem casos em que a lei obriga a adoção do regime de separação de bens. Na verdade, ela não permite que você adote outro regime, né? É uma compulsoriedade, visto até como uma pena civil, se você quiser examinar dessa forma. É um castigo, é uma ameaça, é um castigo que a lei te dá. É o regime da separação obrigatória de bens, porque aí você não está tendo faculdade alguma de discutir que regime você quer ou não. A lei que impõe. Os casos previstos estão no artigo 1641 do Código Civil. Então, no regime de separação obrigatória de bens, as exceções aqui serão um pouco diferentes em forma de tratamento, né? Mas vamos tratar primeiro desse regime previsto no artigo 1641. Segundo o artigo 1641, eu juro que ele estava marcado, diz o seguinte: é obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Lembram das causas suspensivas do artigo 1523? Não lembram? Melhor dar uma olhada, né? Nas causas suspensivas estava lá, por exemplo, o divórcio anterior, quando o senhor não deu a partilha do herdeiro, do filho. Então vai confundir patrimônio de novo? Quer casar novamente? Espera, né? Mas o divórcio já foi feito, mas não foi feita a partilha, né? Então não foi feita a partilha, vai ter confusão patrimonial. Acabou o inventário ou não deu a partilha, vai ter confusão patrimonial. Espera para casar de novo, né? Houve a dissolução, tem um tempo para que haja o casamento novamente, a não ser que você comprove que não estava grávida. Essa é uma coisa absurda, mas já tratamos do assunto antes, né? São algumas exigências. Foi feito o casamento com autorização judicial, suprimento judicial, vai ser por separação, obrigatória. Então, são casos que a lei determina. Então, as causas suspensivas estão lá no artigo 1523, entram aqui. A punição é exatamente separação obrigatória de bens, tá? Mas veja, tem uma causa suspensiva. Quando ela acabar, eu posso mudar de regime? Pode, porque hoje a lei permite alteração de regime de bens. E permite exatamente por conta do artigo 1641. Foi as pessoas que foram privadas da possibilidade de escolher o regime de bens, uma vez encerrada essa causa que suspendeu essa possibilidade de escolha, por que ela não pode voltar lá e escolher o regime? Desde que não haja prejuízo para terceiro, não havendo prejuízo financeiro nenhum a terceiro, não há porquê ela não possa aí fazer uma escolha normal de regime de bens. O inciso 3 fala de todos os que dependerem para casar de suplemento judicial, que é o que eu já tinha mencionado, está previsto no artigo 1641,
Então, não tem a idade núbil, mas não tem a capacidade civil para o casamento, não tem os 18 anos, precisa da autorização dos pais, um nega, há que se entrar com uma ação de suprimento judicial. Se o juiz entende correto fornecer o suprimento judicial, o regime de bens será o do casamento, até que essas pessoas completem aí a idade adequada para o casamento, né, e a capacidade civil, e vão até entrem com ação judicial para que faça aí a mudança de regime de bens. Então aí elas podem escolher. Não é automático, não é uma medida administrativa, vai ter que entrar com uma ação judicial para mudar o regime de bens, tá? Não é por mero pedido administrativo no cartório onde se deu o casamento. Não. Há necessidade de uma ação judicial, porque há necessidade de motivação. Você vai eleger o regime que você quer e dizer o porquê que você escolheu aquilo, comprovar que isso não está trazendo prejuízo para ninguém, então vai ter que trazer certidão negativa, tudo bonitinho, para demonstrar que essa tentativa de mudança de regime não é para ofender ou para causar dano a alguém, e sim como uma satisfação do casal, né? Tem um caso que eu reclamo muito, porque eu falo que seria... A Constituição, ela proíbe qualquer tipo de pena perpétua. Eu costumo dizer que o direito civil ele gosta de aplicar essas penas perpétuas, e uma delas está aqui no 1641. Então tá lá, vou ler o caput novamente, obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 2, da pessoa maior de 70 anos. Ora, a pessoa maior de 70 anos sempre será maior de 70 anos, né? Então, para ela, você não pode prever o regime de separação de bens ou um regime qualquer de mudança de bens, porque ela terá sempre mais de 70 anos. E aqui você vê, o Estado está entrando numa esfera absolutamente indevida. Ele está supondo que maior de 70 anos ele só possa casar pelo regime da separação obrigatória de bens, por quê? Tem que cuidar do patrimônio dos filhos? E isso cumpre lá o Estado fazer? Ou o Estado está achando que o maior de 70 anos é senil? Ele não pode administrar o seu patrimônio. Ou ele pode administrar, mas não pode comunicar, que é essa a regra. Mais de 70, você até pode casar de novo, a gente deixa, mas não vai comunicar patrimônio, a gente não deixa. E aí, como é que fica, hein? Bom, nos regimes de separação obrigatória, bom, a questão da constitucionalidade eu deixo a critério dos senhores do estudo, porque isso será perguntado, né? Então, você tem aí uma questão óbvia em que você está proibindo, cerceando a escolha a quem detém capacidade civil. Então, ele não está interditado, mantém a sua capacidade plena, mas a lei limitou, a lei efetivamente limitou. Ela pôs uma limitação etária. Aliás, ela pôs no início, então ela se justifica. Como ela pôs no início a capacidade núbil aos 16, ela coloca ao final a capacidade aí de regime de escolha aos 70. Então, temos aí um probleminha bom para resolver, de difícil solução na esfera jurídica, mas que facilita a vida daqueles que querem casar efetivamente depois dos 70, porque aí a interferência familiar não tem justificativa, seria bem menor, até pelo regime de bens, né? Como não vai se comunicar. Só que a gente tem uma súmula, a 377 do STF, que veio exatamente para os casos do artigo 1641. Então, a primeira coisa que os senhores devem frisar, a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal só se aplica nos casos de separação obrigatória de bens. Ela não vale para os casos de separação convencional, tá bom? Temos remansosa jurisprudência nesse sentido, tranquila, de que descabe a súmula 377 no regime de separação convencional. Na convenção, senhores, eu fui lá e fiz um pacto, fiz um contrato. O que eu quero é que não haja confusão patrimonial. Você não vai aplicar uma súmula, nem cabe ao Estado tamanha interferência ou ingerência na esfera privada. Mas, Maria Helena, por que cabe na separação obrigatória? Olha, porque na separação obrigatória foi o próprio Estado que falou assim, olha, durante esse período, pelo menos nas causas suspensivas, né, ou mesmo no caso do suprimento judicial, por um período que vai se aplicar ao regime de separação obrigatória. Tá bom, e os bens adquiridos nesse período? Pelo esforço comum, faz o quê? Azar dela, se foi adquirido tudo em nome dele? Azar deles, foi tudo adquirido em nome dela? O artigo 370, a súmula 377, ela diz o seguinte: no regime de separação
legal de bens, portanto não tem equívoco nenhum. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Oh, só, Marília, então não é regime de separação legal de bens. Veja que não vai ter comunicação nenhuma daquele que você levou, de forma nenhuma, tá? Nem subrogado, nada, não tem comunicação alguma. Mas aquilo que esse casal tem adquirido na constância do casamento, até porque, sobretudo, inventários eles demoram demais, em demasia para ter partilha, para se dar partilha. Então, às vezes, você tem aí 6, 7 anos antes do encerramento de um processo da partilha, no processo de divórcio, chegar a essa partilha. Nós vamos fazer o quê? Nesse período que você esteve casada, você adquiriu patrimônio. Ah, mas se colocou em nome dele, é azar dela. Gente, ela não escolheu o regime. E nós temos uma base que é a solidariedade familiar e uma obrigação que é a assistência recíproca, material e moral. Então, com base nessa premissa do esforço comum, é que se desnatura no divórcio o regime da separação legal de bens, determinando-se já sumulado isso, que deve-se partilhar, sim, os aquestos, tá? Com base na pressuposição de esforço comum. Então, aí não vai bastar você falar, tô tranquilo, vou ficar no regime da separação legal de bens, tá ótimo para mim, não. Escolha o regime da separação convencional. Se você quer permanecer dividindo aí casamento e patrimônio em esferas distintas. Se você não o fizer, incidirá a súmula 377 do STF. Então, tá aí também mais uma questão para reflexão dos senhores. Se eu escolhi, fui lá e fiz o pacto, firmei no regime da separação convencional, não tem que comunicar nada, nada mesmo daquilo que foi adquirido. Tá no meu nome o carro é meu, não importa que ele é mais velho. Tá no seu nome, não importa que ele é mais novo, o carro é seu. Ah, mas não é justo. O não é justo, a questão do enriquecimento sem causa virá na separação legal, obrigatória, em que você não escolheu. No regime que você escolheu, você que tenha cuidado na administração do seu patrimônio. É uma decorrência lógica dessa autonomia que você exige. O cuidado que você deve ter. Então, me parece tranquilo o regime da separação de bens. Eu acho interessante que a própria lei fala da regime de separação absoluta, ela ajuda a confundir bastante, né? Separação é separação. A que ela chama de separação absoluta é separação obrigatória. Separação convencional é separação convencional, né? Então, tomem cuidado aí com o regime da separação de bens. É um regime que está se tornando mais comum exatamente, talvez, em parte, pelo fato das questões familiares se envolverem bastante o casamento. Nós temos um volume muito grande de empresas familiares, 90% das empresas do país é de natureza familiar. Então, isso também pega bastante, impacta no casamento. Quando você não quer interferência, já opta por esse regime. Mas a maioria ainda fica com o regime da comunhão parcial, como eu já expliquei para os senhores. A maioria adota o regime legal de bens, tá? Em segundo lugar, vem a separação de bens. Esses são os regimes mais comuns no Brasil. O menos procurado, participação final nos aquestos, e a gente até viu porque há uma dificuldade até na sua compreensão, né? A quantidade de artigos desmotiva o pessoal a ler. Separação é muito mais fácil de se entender, comunhão parcial também, que fica bem mais claro para as pessoas do que você está falando, né? Ficamos entendidos a respeito do assunto, espero que tenha dado para compreender um pouco, não sem a leitura acessória, claro, o regime de separação de bens. O grande impacto vai se dar na sucessão, que é o nosso próximo semestre. Mas ficamos por aqui no que diz respeito aos regimes de bens e logo mais já entramos em filiação. Fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.